amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu quase sempre me esqueço de cumprimentá-los, mas a primeira missão minha é dizer a todos, oferecer a todos, desejar a cada um bom dia e sempre o nosso programa é semanal, uma ótima semana a todos. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida em nosso programa que naturalmente é catequético, é pastoral e que estruturalmente tem um cunho bíblico, tem uma profundidade bíblica. Eu que tenho a oportunidade de estar na pastoral todos os dias, sou testemunha do quão bem, do quão positivo é esse programa para tantas famílias aqui, por exemplo, em nossa cidade de São Paulo. Padre Fernando. Posso acrescentar também sacerdotes, não é? Sim, inclusive muitos colegas nossos, padres, que colegas seus, não da minha geração. Sim, naturalmente seus alunos, né, que passaram, né, em seminários, que tiveram aula de teologia, de Bíblia com o Senhor, que antes da primeira missa, logo às 7h30, no início da manhã, vão lá e assistem ao menos a primeira parte do programa, e de quando em quando a gente se encontra, olha, padre, mande-nos um abraço, né? Aqui não temos naturalmente como elencar o nome de cada qual, mas para tantos padres que aqui em São Paulo e que pelo Brasil nos acompanham, o nosso abraço, o nosso carinho. Pois é. Então, eu acho que falamos exaustivamente a respeito dos primeiros 5 capítulos iniciais do livro do Gênesis. Um programa, como você disse, pastoral, espiritual e de nível exegético também. Agora, se posso, se me permitem, poderia entrar para o capítulo 6º ao 9º, que trata do dilúvio. É possível? Claro, pois não. Uma história, né, que é velha. Quem não conhece, ainda que não tenha lido a Bíblia, quem não conhece a história do dilúvio, a história da Arca de Noé, quem nunca ouviu falar nisto, são coisas que impressionam nas fotografias, melhor, nas gravuras, nos altorrelevos. E é este o assunto, acredito, de hoje e de algum outro programa das semanas vindouras. Em primeiro lugar, é preciso situar o dilúvio. Nós partimos sempre de um grupo de exilados judeus vivendo junto ao rio de Babilônia, isto é, o rio Eufrates. Aquela região da Baixa Babilônia recebeu os desterrados judeus. Havia 2 grupos de judeus, sabe, desterrados. Havia este grupo da Baixa Babilônia e havia o grupo mais alto, mais elevado, real, com o rei Jeconias preso juntamente com a sua corte e os seus funcionários, e que em 561 recebeu a liberdade, mas desapareceu misteriosamente do cenário da história.
De certo, Havia dois grupos de exilados. de certo, estes foram os primeiros a serem trazidos para a Babilônia e os primeiros a serem expulsos de lá. Não. Eles vieram na primeira leva, sim, em 598, e em Babilônia reconheceram a realidade. Ele era o representante babilônico dos judeus que nunca foram para a Babilônia, dos judeus que ficaram na pátria, dos judeus não desterrados. Enquanto o grupo mais pobre atuava junto aos canais afluentes do rio Eufrates, ali da Baixa Babilônia, ou melhor, da Baixa Mesopotâmia. Essa região, com dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, com os seus inúmeros afluentes, canais, era uma região com abundância de água. Agora, isto tinha dois lados. Se de um lado a água é sempre bem-vinda, por outro lado, e sobretudo no inverno, e o inverno naquela ocasião, naqueles lados, você pode imaginar, fosse um inverno duro, um inverno severo, de quando em quando havia enchentes de rios e o céu todo nublado, de tal maneira que você não conseguia mais ver a separação entre o céu e a terra. Já deve ter acontecido na sua vida muitas vezes, porque na minha também, em ver uma tal cerração, ou atravessar uma tal cerração, que você não enxerga mais nem a terra e nem o céu. Já passou por essa experiência? Sim. Isso também se faz em avião, quando entra em cúmulos nimbus, em nuvens. Não se vê mais nada, nem o chão e nem para cima. É uma sensação um pouco triste, um pouco chata, não é? De se viver ou experimentar. Pois bem, essa foi a circunstância, digamos, local que favoreceu o conto, a narração do famoso dilúvio. Desde já, e para eliminar possíveis mal-entendidos, o texto deve ser entendido lá naquela localidade, não um dilúvio universal que cobrisse o planeta todo. Então, isso aqui não temos absolutamente nenhuma comprovação científica. Tampouco uma chuva torrencial que caíra no mundo da Palestina. Também não. Não. Isto aqui não é mundo da Palestina. Isto aqui é mundo de Babilônia. Também não. Bom, o texto sacerdotal, porque aqui é uma mistura de tradições. O texto sacerdotal fala de um ano de chuva. Um ano com todos os dias, 365 dias. O texto não sacerdotal fala de uma chuva torrencial de apenas 40 dias. E agora? Não. Isto aqui é simplesmente literário, não vem ao caso. O problema é entender essa narração como se encontra no capítulo 6. Antes de tudo, é uma narração popular. De qualquer modo, situando-a, é uma fotografia que deve ser entendida na Babilônia. É uma fotografia a ser localizada na Babilônia, mas que foi pensada por cabeça de judeu.
É isso? Mas esses judeus moravam em Babilônia. Na Babilônia. Moravam na Mesopotâmia. Babilônia era a cidade, a Mesopotâmia é a região, o estado onde estavam. Lá viviam eles. E nesse meio judaico de Babilônia, com essa visão de inverno, surgiu, desse meio lá, surgiu o conto do dilúvio. Um conto popular e que não quer ser de forma nenhuma científico, muito menos relatar um cataclisma do passado. Cataclisma nós conhecemos muitos: maremotos, tsunamis, terremotos, furacões, mas a Bíblia não fala de nada disto e não quer dar, ou não entende dar, um ar científico ou histórico de toda esta narração. Ela é feita de maneira impressionante, ou melhor, a impressionar, mas por detrás não há historicidade. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Estamos de volta no nosso segundo tempo e acredito que o que eu disse até agora, e que não foi muito, já situou bem o contexto, não é? De certo, né? De certo que sim. Também, por outro lado, ao passo que o telespectador já consegue compreender que o objetivo do texto sagrado não é historicizar a respeito, por exemplo, do dilúvio, mas há nele um propósito. O propósito, por exemplo, de catequizar, de transmitir uma verdade. Eu não usaria a palavra catequese já naquela época. Não, mas eu suponhamos. Diria, eu reservaria a catequese para o cristianismo. Porém, a mensagem, vamos chamá-la assim, a mensagem do texto é clara. Deus não é conivente com o mal, não provoca, estou falando de males morais, não provoca o mal e não tolera o mal. Mas agora, por favor, leia alguns primeiros versículos do capítulo 6. Bom, mas isso aqui em terra estrangeira, né? A última narração, não. A Gênese se deu a partir de Babilônia e das experiências vividas lá. A partir do versículo 1 Sim. Do capítulo 6. Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradavam. E Yahvé disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Basta. Está aqui o início e a mensagem. É claro, o texto é mitológico, evidente. Filhos de Deus, filhas de Deus, se casar com filhos dos homens, isto aqui é pura mitologia. Por detrás da mitologia vai uma, digamos, mensagem. Qual seria esta mensagem? O texto não é assim tão mitológico ou tão difícil de ser entendido, a meu ver, por um motivo. Nós conhecemos muito mais hoje
esta história aqui. O que é mitológico, fica mitológico. Porém, nós hoje não conhecemos muito aquilo que se chama genética humana ou genética nos embriões humanos. Você conhece isto talvez melhor do que eu, porque estudou estas coisas bem mais tarde que eu. No meu tempo, não havia esse tipo de genética na origem dos seres humanos. Hoje há quem fala em escolher sexo, mas isso é o menos. Quem fala em fecundar embriões apenas de pessoas famosas. Há a fecundação in vitro hoje, né, que você escolhe, né, que tipo de pessoa, né? Ou que tipo de filho você quer exatamente. Ter. A cor do olho, a cor da epiderme, da pele, né? Pois é. Tudo isto é, diante de Deus, a mensagem é clara, uma afronta. O homem não foi feito para enfiar o nariz na genética ou na gênese da própria vida. Não foi feito para controlar futuros seres humanos antes mesmo de serem concebidos, de se transformarem em embriões. Já mexendo no útero materno, na ovulação materna e nos espermatozoides humanos e escolhendo-os de pessoas já conhecidas ou pessoas diversas socialmente superiores. Estou me fazendo entender? Uhum. Meu espírito não ficará com o ser humano. Se isto não fosse tudo, ou já o suficiente, com a multiplicação dos homens, multiplicou-se a violência também na face da terra. Bem, violência nós temos até os dias de hoje. Nesta nossa cidade de São Paulo, de onde nós gravamos este programa, não passa um dia sequer, sem violências, sem homicídios e sem mortes devidas ao choque e ao ódio de pessoas entre si. Deus não se agrada com estas coisas. Aí está a mensagem do dilúvio. É preciso lavar, digamos assim, o planeta. Lavá-lo todo inteiro. O dilúvio bíblico é a primeira vez no escrito que se fala de uma lavagem da terra. E nós hoje podemos compreender melhor, porque não existe um local terrestre onde haja homens e que não haja também violência e tentação para se adentrar até mesmo naquilo que é privativo de Deus, a vida humana. Está claro? Uhum. Esta é a grande mensagem moral que traz o dilúvio e trazem estes capítulos bíblicos. Alguma pergunta? Isto não, aqui? De certo seria só, mas o senhor já explicou de algum modo, né? O que faria, em última instância, Deus, enquanto ser tão livre e tão onisciente, e por ser onisciente, ele sabe o que vai acontecer no amanhã, ele que criou tudo com tanta liberdade, o que o faria no capítulo 6 a se arrepender de algo que ele criara no capítulo 1 e ele mesmo percebera no primeiro instante que criara e que era muito bom. Ele se arrependeu em criar o homem. Você está diante de um texto escrito
e escrito por um agiógrafo, e escrito ao longo do século VI ou início do século V. Naturalmente, isto é um antropomorfismo, isto é, uma maneira humana, analógica, por certo, de se falar de Deus. Deus não se arrepende como eu me arrependo. Deus não se enche de remorso como eu posso ter remorso de coisas que pratiquei no passado. É uma maneira humana para se falar, e aqui está a mensagem, por detrás da maneira humana, da absoluta incompatibilidade entre Deus e o mal moral, que ele não criou, mas que sempre esteve misteriosamente presente nos desígnios dele. Fruto da liberdade, sim, mas Deus está por cima da liberdade do ser humano sem destruí-la. Padre, uma outra coisa que muito provavelmente chame a atenção do nosso telespectador diz respeito à quantidade de nomes que o tempo inteiro aparece nas narrações bíblicas, sobretudo nestes textos, que são as famosas gerações. Nós acreditamos que há nas narrações um propósito. É inconcebível não ver uma lógica em tantos nomes. Não tem como não ter uma lógica, uma geração atrás da outra que se segue outra e não chegue-se a lugar algum. Isto é uma... Tem que ter uma lógica isso aqui. Não tem tanta lógica assim. Isto é um artifício sacerdotal, bem estilo sacerdotal para mostrar que a história é uma sucessão de gerações. Uma geração transmite a outra a vida e, juntamente com a vida, as responsabilidades e a vocação. É um simples artifício literário, porque na finalização do livro do Gênesis, estas gerações todas confluíam ou deviam confluir para Terá, o pai de Abraão, da qual proveio o povo de Israel. O nosso programa está terminado, nós temos que nos despedir com o desejo, a esperança de nos reencontrarmos mais uma vez. Muito obrigado a todos. A você e a sua família que dominicalmente está aqui conosco em nosso Páginas Difíceis da Bíblia. Tenha um bom domingo e uma abençoada semana. Fique na paz do Senhor.